Olá, amigos! O Campeonato Brasileiro pode até ter perdido a graça, mas o análise da rodada segue firme e forte. E no programa de hoje, eu e o Mauro Betti vamos dar motivos suficientes para você continuar acompanhando o Campeonato Brasileiro aqui conosco. É ou não é, Mauro? Bom dia para você. Mais ou menos, né? Qual é a graça? Não tem graça, perdeu a graça. Mas a gente vai tentar Não dar os só motivos. Infelizmente, para mim, não só perdeu a graça, perdeu outras coisas, né? Ano que vem vai ter análise da rodada. Eu não vou falar da Série B agora. Não vamos falar Vou falar de Série B. muito de 2013 e tal. Parabéns aos que estão vindo da Série B para a Série A. E não vou falar meus pêsames, porque vida continua, um gigante não se rebaixa, ele cai para poder ser gay. Espero que, enfim, pareça o meu time aprenda. Exatamente. Antes de começar a falar sobre os jogos da rodada, vamos analisar a seleção do campeonato que foi divulgado na última sexta-feira. Para ser rapidinho, Mauro, eu te digo quem venceu e você me diz se concorda e se não concorda, quem você escolheria. Pode Perfeito. ser? Vamos nós. Vamos lá. O goleiro foi Diego Cavalieri. O prêmio Diego Cavalieri de 2012 está em ótimas mãos, Diego Cavalieri. Lateral direito, Marcos Rocha do Galo, hein? Olha, se a gente pensar, Pedrão, a seleção teve agora no super clássico desafio Mega Blaster Lounge Experience das Américas a Bombonera o Lucas Marques na lateral direita. O Fagner saiu antes, o Alessandro não manteve a regularidade no Corinthians. É muitas opções. O Paulo Miranda do São Paulo, que se recuperou no segundo turno, está improvisado na lateral direita. Né? O Bruno não foi mal. Poderia buscar ali o Bruno do Fluminense, o campeão sempre está num nível superior e merece. Marcos Rocha foi um bom campeonato. Alguém precisava. Da lateral ou de Marcos Rocha? Vai Marcos Rocha. Lateral e a zaga... Né, pô? Primo. Primo meu, lá de BH também, né? Então. E a zaga, a gente vai de Galo também, Leonardo Silva e Hever. A zaga levada pelo treinador da seleção brasileira, não foi escalado, porque Durval estreou e não foi mal, jogou bem na Bombonera. Não teria convocado o Durval, mas jogou bem lá. O multicampeão Durval. Mas podia ter zagueiro. Não foi uma grande temporada do Dedé. Rodolfo. Zagueiros importantes do Corinthians. Rodolfo caiu muito de produção. Tolói foi crescendo junto com o São Paulo. No Grêmio, o Gilberto Silva fez um bom campeonato, mas não teve ali, não dá para dizer que tenha sido o campeonato do Gilberto Silva adaptado. A zaga foi bem, a zaga do Atlético. Aí você vai, eu acho o seguinte, o Gum merecia. O Gum merecia. Você podia botar Gum e Hever, por exemplo. Gum, uma recuperação porque o Gum notável. Evoluiu muito, né? Evoluiu muito, fez uma campanha tão importante como havia feito no Tri do Fluminense em 2010. Poderia até ter sido chamado pela seleção brasileira, acho que merecia muito mais, por exemplo, que o Durval, até pela idade que tem. Eu poderia botar Gum e Hever, mas o Léo Silva não fez um mau campeonato, fez golaço, não só fez gols, fez golaços pelo Galo, fez um campeonato bom. Aí você pensa aparelha, já o Marcos Rocha, mas até pelo desempenho defensivo, mais estruturalmente, mais pela ideia tática do Abelão do que propriamente pelos nomes, o Gum podia estar nessa luta. O Leandro Eusébio não, mas o Gum poderia estar. Na lateral esquerda, um do time do Abel Braga, o Fluminense, o Carlinhos. Muito bem. O Fábio Santos fez um ótimo primeiro semestre, tem merecido até os chamados, as lembranças do Mano Menezes do Fábio Santos. Vem assim desde o Grêmio em 2011, mas o campeonato melhor foi do Carlinhos. E o meio-campo com Jean do Fluminense, Sim. Paulinho do Corinthians, Sim. Ronaldinho do Galo Sim. e Lucas do São Paulo. Falta o Bernard aí, não? Eu colocaria o Bernardo. O Lucas foi muito bem, notadamente depois da Olimpíada. Mérito de um cara que é ótimo, de um cara que vai ser ainda melhor na Europa e no PSG. Um cara sério, um dos moleques mais comprometidos que eu vi no futebol. Nos meus 22 anos na profissão, poucas vezes eu vi um cara humilde, eu vi vários, né? E humildade, infelizmente, acaba sendo virtude nesse mundo banalizado, eu gosto de dizer, meio feio, bundalizado, mundo dos famosos, dos egos, dos ex-BBBs, dos ex-as-fazendas, dos ex-cambaus. Mas o Lucas é um cara que ele cola no Rogério Ceni, cola nos caras mais experientes, ele quer aprender. Ele já sabe muito e quer aprender ainda mais, vai dar certo. O Lucas voltou muito bem da Olimpíada, mas eu acho que o Bernard fez um campeonato melhor que o Lucas. Merecia. E o ataque não tinha jeito de ser diferente. Neymar e Fred. Apesar que o Neymar não jogou tantos jogos, né? Podia ser o Wellington Ney, não? O Wellington Ney foi muito, muito bem. Não lembro com quem a gente estava conversando agora recentemente, eleição dos melhores do brasileiro, ele citou o Wellington Ney, um jogador, um cara do futebol. Mas enfim, é um ótimo nome, ele já havia sido. Foi a revelação ano passado? Para mim, junto com o Oswaldo, agora do São Paulo, ano passado pelo Ceará, até pela campanha horrível do Ceará, o Oswaldo foi muito bem, o Wellington Ney foi um pouquinho melhor e manteve o nível, né? Uma coisa, com todo respeito, você pegar um time lutando para não cair, como o Figueira do ano passado, até que fez uma boa campanha, não lutou para não cair, e pegar um time que é campeão brasileiro e muito bem, ao lado de tantas feras. Bem, né? Não, e disputou posição, queira ou não queira, com o Rafael Sobis, com o próprio Wagner. Tinha um monte de opções do Fluminense e o Wellington Ney foi muitíssimo bem. Gostei muito do Wellington Ney, mas esse ataque não tinha como. O Neymar, tem que ter sempre o Neymar e o artilheiro, o goleador fundamental na campanha do Tetra, como o Fred também tinha que estar.
técnico Abel Braga, revelação Sim. Bernard e craque Fred, ok? O Bernardo acaba entrando nessa história, né? O cara não entrou nos 11, mas bota como revelação. Mas podia, para mim, mais até que o Lucas na temporada, apesar do crescimento do Lucas, como falando, acho que o todo do Bernardo foi melhor. O craque do campeonato, o Fred, ou o Fred ou o Diego Cavalieri, né? A gente sempre vai pela ordem do goleiro, do artilheiro, mas eu acho que o goleiro foi tão importante. O Fluminense teve a defesa menos vazada muito mais por mérito do Diego do que por outras questões, outros nomes do sistema defensivo. Mas o esquema do Abel né? também, né? Também, às vezes até muito fechado demais, mas evidentemente deu resultado com 3 rodadas de antecipação, que mais venceu, menos perdeu, mais gol fez, menos gol marcou, menos gol levou, não tem o que discutir. Agora, saiu a votação do melhor árbitro? Melhor árbitro, não. Tem? Não. Acho que está definida a questão, acho que os próprios árbitros entendem isso. Que não tem um melhor árbitro. Tem um menos pior, Não, teve, olha, o Wilson Seneme nos últimos anos, inclusive não por acaso, é o nome para a Copa de 2014, o Seneme tendo muito bem. O Sandro Meirahit teve um campeonato bom, eu acho um árbitro de potencial, errou ultimamente. Vai falar para a torcida do Galo que ele fez um campeonato bom. Vai lá em Belo Horizonte falar que eu ele acho é um que tem problemas. Eu acho que árbitro. aquele célebre em 2010 no Pacaembu, Corinthians e Cruzeiro, um lance discutidíssimo. Eu não teria marcado aquele pênalti, mas enfim. E ele teve, aliás, vários Atlético e Cruzeiro que teve problemas, né? O Sandro Ritt. Agora, eu gosto do Seneme. Acho que é o que tem errado menos. Eu acho bom árbitro. Mereceria, talvez, esse epíteto. Mas tem outro problema, que é uma questão conjuntural desde o Estatuto do Torcedor há 9 anos atrás. É uma excrescência o sorteio para árbitro. Porque você já coloca sob suspeição toda a categoria, você acaba não premiando os melhores, não é uma meritocracia, é uma desconfiocracia. Já estou achando que vai ter esquema. E às vezes não tem apenas ruindade, como infelizmente a gente viu no mais das vezes né? no Campeonato Brasileiro. E não só no Brasil, em todo mundo. E você viu que o programa começou quente, a gente analisando os grandes destaques do Brasileirão desse ano. Vamos falar agora da rodada. Começar vamos esfriar o programa. Esfriar um pouquinho, mas nem tanto. O primeiro jogo foi muito bom. Atlético e Botafogo no primeiro turno lá no Independência. O Galo ganhou no finalzinho com o gol dele, o Messi Berola. Neto Berola, 3-2 pro Galo. Foi um dos melhores jogos do Brasileiro de 2012. Independência lotado para um duelo de alvinegros. Ronaldinho contra Sidor. O Botafogo, comandado pelo maestro Andrezinho, abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, o argentino Escudeiro empatou a partida para o Galo. No segundo tempo, o Atlético virou. Passe açucarado de Ronaldinho e o Jô. Ai, quase que ele erra. Marcou o gol da virada. Mas o Botafogo foi guerreiro. Andrezinho de novo empatou o jogo. Aí, quando tudo parecia resolvido, surgiu ele, o homem do segundo tempo. Aos 43 da etapa final, Sostênis José dos Santos. Oxi, mas pode me chamar de Neto Berola. 3-2 pro Galo. O gol do Galo foi aos 43 do segundo tempo. Aí você vai para a coletiva do Botafogo e o futebol às vezes é cruel. O que importa é o ser humano. Importa é o ser humano. Futebol, por vezes, é cruel. Não vence o melhor às vezes. Às vezes não vence o melhor. Vence o mais competente, mais animado. Mas é um ótimo treinador, Oswaldo. Apesar de, é um bom treinador. Não, acho muito bom. Não, essa coisa de, né? Foi campeão do mundo. Campeão do mundo pelo Corinthians em 2000. Aliás, naquele mesmo 2000, quase assumiu a seleção brasileira quando saiu ao Luxemburgo. Não achei que fosse a época o caso, mas é muito bom treinador. E pior que o Oswaldo em questão de coletiva é o irmão dele. Meu Deus do céu. Valdemar. O Valdemar, que eu não sei se é mais velho ou mais novo, mas é pior. Mas não são dos mais animados. Teve uma época, inclusive, no Santos e no São Paulo, que eu estava no Morumbi, e que eu respondia laconicamente. Oswaldo, como vai ser o jogo? Sim, não, estava meio embrutecido. Mas até seria bom para este programa, Análise da Rodada, que este comentarista, o Mauro, às vezes respondesse laconicamente para que o tempo estourasse e a Miúcha tivesse que ter problemas seríssimos na edição. Caramba, essa imitação é a mistura de
Paulo Autuori com Oswaldo de Oliveira. Ah, mas não, Paulo Autuori é aquela voz mais grave, Mas naquele vai ter subwoofer. E tem uma pitada E tem uma... Clodovil. Tem um pedacinho de Clodovil. Olha, tem um negocinho. Não, pode ter o bico do Clodovil, não, mas e tem também a dinâmica, digamos, a velocidade do senador Eduardo Suplicy. Muito bom, Grande muito bom. Suplicy. E, Mauro, falando de futebol, o Galo e o Botafogo são os dois piores, não dois piores, mas os dois mais sofridos dos grandes. São os times que mais sofrem, né, cara? Agora, tem uma coisa impressionante, né? Eu acho que vai terminar essa conta exatamente no final do ano, no dia 12 de dezembro, quando eu acho que o São Paulo vence o Milionários. Vamos ver se pelo menos dessa bola de cristal acerto, né? Pela Copa Sul-Americana, dos 12 grandes brasileiros, o que está mais tempo sem títulos, não quero dizer que seja jejum, mas o que está mais tempo sem títulos é o São Paulo. Né? Desde dezembro de 2008, quando ganhou o tri brasileiro, o São Paulo não ganha. Mas o campeonato estadual você quase... coloca nessa conta? Não, claro. É um título. O São Paulo não ganhou. O São Paulo joga como qualquer time para ganhar o estadual também. Teve aquela basófia, empáfia, jactância, para usar termos juvenalinos, né? De que não, São Paulo, soberano, o sacrossanto, né, do Juvenal. Estadual... Mas ele tá valendo estadual, cara. Não tem essa. Não, porque assim, estadual você ganha, né, não é um modo do planeta, mas você ganha. Agora você vai ficar desdenhando? Não, né? Já não são, infelizmente, o que foram até os anos 90, até a primeira metade, pelo menos, dos anos 90, mas ainda são importantes. O São Paulo não jogou com time misto. Ainda em 2009, por conta do caso Madonna, que ele está voltando ao Morumbi, o afastamento do árbitro do terceiro jogo, aquela bobagem muito mal conduzida pelo presidente da Federação Paulista, Marco Paulo Del Nero, o São Paulo jogou em 2009 de pá virado e não estava realmente nem aí, pensando então no tetra da Libertadores e tal. Mas 2010, 2011, 2012, o São Paulo jogou a vera. Né? E mesmo quando não joga com aquilo, é um estadual, é um torneio que tem desde 1902 no estado de São Paulo e nos demais estados também muito. Já foi mais importante, mas você não pode tirar o time de campo. E, indiscutivelmente, de 2008 para cá, é o único que ainda não venceu. Mas eu acho que o São Paulo vai ganhar a Sul-Americana e vai acabar com esse papo. Aliás, é dos clubes grandes, principalmente do estado de São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras viveram grandes jejuns. São Paulo, o máximo que viveu foi 12 anos de jejum. Né? De 57 a 70, quando estava construído o Maracanã. O Maracanã estava construído o Morumbi. Então, também nisso, São Paulo tem essa vantagem contra os rivais. Mauro, mudando de jogo agora, quando você foi explicar para os seus netos por que o Palmeiras foi rebaixado, como você fez brilhantemente na coluna segunda-feira, obrigado pelo apoio. Você vai usar de exemplo certamente esse jogo que a gente vai comentar agora. Atlético Goianiense 2, Palmeiras 1. Palmeirense, o seu time perdeu 20 jogos no campeonato. Ok, mas ser derrotado pelo Atlético Goianiense não dá, é pedir pra cair. E o Atlético jogou melhor o jogo todo lá em Goiás. Olha que gol fez o Heron. Dominou com a esquerda e soltou um canudo com a direita. 1-0. E não tem Barcos que salve. Ele bem que tentou, empatou a partida. Mas no segundo tempo, o Highland decidiu para os goianos. A essa altura do campeonato, apesar da derrota, o Palmeiras ainda não estava na zona de rebaixamento. Exemplo claro do ditado: não há nada tão ruim que não possa piorar. Mauro, numa boa, vai. Pediu para cair, né? Uma péssima. Aliás, o Atlético Goianiense tem sido uma das equipes que no confronto histórico dessas 20 que disputaram a Série A esse ano, é das poucas que tinham um confronto, que tem um confronto direto na história do brasileiro de 71 para cá, vence o confronto direto com o Palmeiras. É uma coisa e meio a maluca, Copa do Brasil né? também, né? A eliminação da Copa do Brasil em 2011, né? Então é um negócio meio maluco o Palmeiras ser com o Atlético Goianiense. Mas para esse jogo especificamente, houve um movimento do torcedor via, claro, redes sociais, muito interessante, para que o torcedor lote o Pacaembu dentro do possível e faça uma festa pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Não pelo atual elenco, claro, não pela atual comissão técnica, que fez um trabalho muito bom com o Gilson Kleiner, que vai permanecer para 2013, seja qual for o presidente eleito, e certamente não pela diretoria, e não só pela última ou pela atual gestão do futebol do Palmeiras. É o momento de tentar abraçar o time. Aliás, já projetar o que vai acontecer, inclusive, na Série B com as duas equipes, né?
Pelo esse astral, se houver esse congraçamento, que é muito provável que aconteça no Pacaembu, o Palmeiras tem até a chance de fazer um bom jogo. Daqui a pouco eu tô indo pro Pacaembu, vamos estaremos lá, trabalhando, estarei lá trabalhando. Pacaembu daqui a pouco. O que a gente vai encontrar lá no Pacaembu? É para ter medo? Porque tudo bem que as redes sociais, a torcida nas redes sociais fez um movimento bacana. Muito mas bacana. Isso não é torcida organizada, né? O problema, né, diferente. Pedro, a gente sabe, algumas torcidas não são organizadas, são torcidas infelizmente profissionais. Sim. E que pregam, algumas uniformizadas acabaram desuniformizando os estados, acabaram alguns mais sendo facções organizadas do que torcidas organizadas, de crime organizado. Mas e não é evidentemente a maioria, inclusive não é a maioria dentro das próprias torcidas. Vou pegar um caso do Palmeiras, na Mancha Alviverde, que eu conheço bem, né? Até por amigos, até familiares que são sócios, membros da torcida, a esmagadora maioria é o que se vê bonito no carnaval, como é da Gaviões, como são outras. Só que, infelizmente, tem uma minoria extremamente barulhenta e extremamente violenta, que acaba se infiltrando ou faz parte dela e faz, infelizmente, cenas de depredar o Pacaembu, de bater em PM em Araraquara. O Palmeiras também caiu por conta desses caras e não vai se arrumar enquanto esses estúpidos continuarem ameaçando todo mundo, porque fica aquela questão, quem é que vai querer jogar num clube onde você é ameaçado sendo rebaixado, ou na iminência de, ou como foi em 2009, quando o Wagner Love acabou sendo enxotado do time, também porque o time caiu da primeira para a quinta posição, nem foi para a Libertadores com o Muricy, mas não era o caso de fazer, nunca é o caso de fazer a violência que se teve, a intolerância plena e absoluta. Que o jogador tem família, né? Então ele fala assim, olha, eu tenho uma proposta do Palmeiras, e a mulher dele fala assim, não, Palmeiras não, né? Do jeito que tá, cara, eu quero poder andar na rua, quero que você tenha um mínimo de segurança. Imagine você, profissional de qualquer área. Você está lá trabalhando na tua firma, entre os caras bate você, queima a firma. Pô, não existe. Não existe. É complicado. E se tem alguma briga nesse Campeonato Brasileiro ainda, é a briga da Portuguesa contra o rebaixamento. A Portuguesa enfrenta o Internacional hoje no Beira-Rio. E no primeiro turno, o jogo ficou 1-1. O jogo, com poucas emoções, marcou o retorno do zagueiro Juan ao Brasil. E adivinha quem abriu o placar para o Inter? Juan. Mas a fase da Lusa era boa demais. Bola alçada na área e o juizão marcou pênalti de índio em Diego Viana. Marcelo Cordeiro. Bola de um lado, goleiro no outro. A Lusa terminou a 18ª rodada em uma tranquila 13ª colocação. E hoje, o time lusitano vê cada vez mais de perto o fantasma do rebaixamento. Mauro, existe o time que é cavalo paraguaio, existe o time que perde o gás, mas a Portuguesa, cruz credo, parece muito com a campanha que o Guarani fez em 2010 e acabou caindo, né? Acabou caindo, a Lusa já vem de uma... Começou bem e depois... De uma paulada, né, Pedro, recente do próprio Paulista, quando precisava acontecer uma série de pavorosos resultados, sobretudo na última rodada da fase classificatória do estadual, e deu tudo errado para a Portuguesa. Como historicamente nas últimas décadas tem acontecido para a Lusa. O torcedor da Portuguesa, o elenco, a direção, a comissão técnica estão muito abalados com essa possibilidade. Até porque os rivais diretos têm conseguido salvar. O Palmeiras não teve competência nem para isso, caiu antecipadamente. Mas o Sport eu vejo hoje, digamos, começasse agora zerado o campeonato, digamos, pudesse fazer uma projeção para daqui a 10 rodadas, independente dos resultados, o Sport estaria muito melhor que a Portuguesa. E eu acho que essa é a tendência que dá hoje um pouco mais de chance para o Sport do que para a Lusa. E a Portuguesa, apesar do jogo ser no Beira-Rio, nas ruínas do Beira-Rio, né, que não é... Ruínas, inclusive, né, o Cedro Fernandão, problemas institucionais, é difícil. E o Inter não briga por nada, né? Pode ser bom para a Lusa isso. Por esse lado pode, né? Mas mesmo a maneira como deixou o Grêmio empatar no Canindé domingo passado, apesar da arbitragem muito polêmica, é complicado, né? E o Inter, claro, tem muito mais time que a Portuguesa, né? Aliás, tem muito mais time do que o futebol, do que a própria campanha colorada, né? De novo, das grandes decepções do Campeonato Brasileiro foi o Internacional, né? E outra coisa, até o que fez nos últimos meses com dois grandes ídolos, como o Paulo Roberto Falcão, certamente o maior jogador da história do Internacional e certamente, indiscutivelmente, o maior ídolo colorado do século passado, contra, digamos, no mínimo, o maior ídolo colorado deste século. Sim, mas são dois grandes ídolos, mas eu te faço uma pergunta. Mas uma coisa, é ídolo jogando, não ídolo treinador. Pois é. Não é só no caso do Inter, não é só do Fernandão, não é só do Falcão. É difícil, né? O Falcão ainda saiu com um ambiente no vestiário razoavelmente bom.
O Fernandão, por ter trabalhado com alguns, por ter sido diretor de futebol de outros. O Fernandão foi diretor de futebol para ligar a diretoria com os jogadores. Isso é completamente desunido, saiu chorando na entrevista coletiva. É uma pena, porque conheço o Fernandão, sei da seriedade dele, não sei ainda da competência do gabarito para ser treinador. Acho que pode dar, porque é um sujeito extremamente preparado, extremamente inteligente, muito trabalhador. Pode dar certo. Mas às vezes essa coisa do ex-ídolo é difícil. É só ver na história do futebol, não só na história do internacional. Na história do futebol. Né? Bonita. É difícil, assim, são raríssimos. Você pega grandes craques e grandes ídolos que viraram grandes treinadores, você pode, de primeira, sempre ver o nome do Johan Cruyff. Aliás, dois. E dois dos maiores de todos os tempos. Johan Cruyff e Franz Beckenbauer. Não por acaso, competentes em tudo que fizeram. O Beckenbauer foi desde presidente do comitê organizador da Copa da Alemanha de 2006 até presidente, vice-presidente, treinador do Bayern, treinador campeão do mundo e vice-mundial, vice-86, campeão do mundo pela Alemanha em 90, um dos jogadores mais espetaculares, mais completos, mais inteligentes que eu vi jogar, que foi o Beckenbauer. Esse sim, outro gênio que é o Cruyff, mas assim, fora esses... Santana, não? Ele não era um craque, era um ídolo pela forma, pelo caráter, pela maneira de ser, de atuar, do fio de esperança tricolor, mas craque o Tele não era. Mas ele é um grande ídolo e continuou sendo, aliás, um ídolo eterno, principalmente para mim, e o apreço que eu tenho pela família do Tele é um negócio monstruoso, e todas as homenagens ainda são poucas para mim, para o maior treinador do nosso futebol, que foi Tele Santana. Mauro, o destaque da rodada, a gente escolheu um jogador desse jogo que é importantíssimo para a Portuguesa, o Bruno Mineiro. Tá na hora de voltar a fazer gol, BM9. Tá lá dentro, que coisa linda! Gol! Olho nele! O destaque dessa rodada vem de um dos únicos jogos importantes nesta reta final de campeonato. Bruno Mineiro da Lusa. Mas rapaz... O que aconteceu com o BM9? Ele parou de fazer gol e a Lusa parou de jogar, pior ainda. Então, esta é uma homenagem ao artilheiro forrozeiro. Pode ser, quem sabe, um alento pro Bruno voltar a marcar gols. Se liga aí, Brunão. Olha esses gols que você fez contra o Palmeiras. Contra o Santos, outros 2. No Canindé, contra o Sport, fez 3 gols. Agora com a trilha sonora preferida do nosso goleador. Ô, vida de forró, eu pego o coco e vou ralar, só vou sair daqui, casado. Contra o Inter, Bruno, é hora de voltar a balançar as redes. Hashtag Força Bruno. O Bruno não faz gol faz muito tempo e já começa a especulação, né? Que ele pode ir pro Santos no ano que vem. Só está pensando muita gente, o Muricy, que é Cícero de São Paulo, e o mercado está em especulação. Ele teve um momento muito bom. Aliás, a queda de produção do Bruno Mineiro, não por acaso, calha da samba ou não dá liga com a queda de produção da Lusa, né? Mas ele é da carreira do que a gente acompanha do Bruno, ele é muito assim, ele tem uma bolha de gols impressionante, depois dá uma minguada, mas como não é só o Bruno Mineiro, são muitos atacantes do nível dele, que é um bom nível, diga-se. Exatamente, mas não é tanto assim como a gente viu no início do campeonato. Ele não é tão ruim para estar nessa seca, e não era também aquele jogador colossal que teve aquela fase. Mas aconteceu até domingo passado com o Wagner Love, depois de 8 jogos, ele voltou a fazer um gol. Exatamente, e agora vamos não falar... Não precisava, né, Wagner Love, mas fez. Você previu isso. Isso é uma outra história. Você verdade. previu que ia ser 1-1 com o gol do Wagner Love. Esquecido, cara. Quando eu erro 1 bilhão de palpites, o único que eu um dia vi acertar... Ei, rapaz, é difícil. Sabe o que é difícil também? Pro Cruzeirense falar desse jogo. Cruzeiro e Curitiba que se enfrentam hoje no Independência. Primeiro turno no Couto Pereira. Meu Deus do céu. Quanto foi? 4-0 pro Curitiba. Caraca. 2012 definitivamente não foi um ano para a Raposa. E essa partida contra o Curitiba retrata bem o ano do Cruzeiro. Cruzamento de Ayrton e Lucas Mendes abriu o placar para o Coxa. De novo uma falta e novamente Ayrton. Dessa vez ele bateu direto. Meu amigo, que golaço! O Fábio nem na bola foi, cheia de veneno. Aí o terceiro do Coxa veio com o Roberto, bem no comecinho do segundo tempo. 3-0. Aí, meu amigo, abriu a porteira, virou festa.
Rafinha chegou pro Anderson Aquino e falou: faz, meu filho! Fechou o jogo e o caixão cruzeirense. Coritiba 4, Cruzeiro 0. Mauro, o palmeirense fica feliz. Você ficou chateado agora falando de Wagner Love, mas você viu o gol que o Ayrton fez de falta? Nova contratação do Palmeiras. É um bom jogo, 27 anos, passa por mão de time, de repente acerta o pé. Aliás, na própria final da Copa do Brasil, o Curitiba fez um belo gol quando entrou, né? O Coxa também não era para ter sofrido o que sofreu nesse campeonato. E acho até que o Cruzeiro deveria ter sofrido mais do que sofreu no finalzinho. Não era time para ter sido líder, né? É um dos mais frágeis cruzeiros dos últimos tempos, e o Curitiba, muito com o trabalho de recuperação com o Marquinhos, fez uma campanha mais notável, mais própria, digna do atual estágio do elenco do Curitiba, e do Curitiba, que para 2013, além de prometer, não, de já ter chegado um grande ídolo, tecnicamente, talvez o maior jogador da história do Curitiba, né? Estou dizendo ídolo porque ele saiu muito jovem, muito cedo do Curitiba em 97, mas tecnicamente eu não lembro um jogador que tenha passado pelo Curitiba tão brilhante quanto o Alex. Você pegou um Dirceu Borboleta, falecido, que jogou 3 Copas do Mundo, mas não era tão bom quanto o Alex. Jogador muito versátil taticamente nos anos 70, o Dirceu, mas não era tão bom. Eu não, dos últimos tantos anos, ou desde que eu vi futebol, para mim, indiscutivelmente, o Alex é o grande jogador. Não foi o campeão brasileiro em 85, outros momentos da história do Curitiba, mas o Alex é muito bom. E o clube está estruturado, o Curitiba, né? Então é um clube que tem a tendência de se manter num bom patamar. E o Cruzeiro conta também com um reforço de peso para 2013, que é a volta do Mineirão, né? Ganha jogo, fundamental, fundamental. Não, e é sua casa, desde... Aliás, e para a história do clube, é fundamental. O Cruzeiro mudou absolutamente de patamar desde a inauguração do Mineirão em 65. O grande time campeão da Taça Brasil de 66, aquele que meteu 6-2 no Mineirão diante do Santos, calhou, né, de você pegar um Tostão que veio do América Mineiro, de Seu Lopes estava lá, Zé Carlos, Natal, grande Raul Plasma, Piazza, né? O maior time da história do Cruzeiro, né? Calhou de ser nesse momento. E olha que, principalmente nos anos 70, havia o grande Atlético Mineiro do Reinaldo de Cerezo, né? Que já não era um grande momento, ela teve aquela célebre em 77, os 3 gols do Revetri, eram 3-2, quando o Atlético era mega favorito do estadual. Em 76 o Cruzeiro ganhou a Libertadores. Ganhou a Libertadores também, com um time que era ótimo, aliás, um time fantástico. O Jairzinho foi fundamental na conquista da Libertadores de 76, aí já passando aquele time dos anos 60, um ponto de esquerda maravilhoso, dos melhores que eu vi jogar, que era o Joãozinho, querido amigo, um chutador impressionante, que era o Nelinho, quer dizer, era um timaço também. Mas assim, o Mineirão, para a história do Cruzeiro, mudou de patamar. Tanto é que o clássico das multidões em Minas ainda se chama Atlético e América. O Cruzeiro era a terceira força, era a terceira força. Time. E a partir do Mineirão e da nacionalização do próprio futebol mineiro, mudou a história. Então, realmente, o Cruzeiro sente, historicamente, muito a ausência do Mineirão, vai minimizar nesse aspecto, inclusive, claro, também no financeiro. E quem ganha é o futebol brasileiro, claro. A volta do gigante da Pampulha, né? E é maravilhoso o Mineirão, até porque manteve a cara, claro, com uma série de melhorias naturais, né, que não foram poucas, mas eu acho que, de um modo geral, o investimento vale, não foi só um gasto. A gente sabe que, infelizmente, as obras públicas no Brasil, desde a construção do próprio Mineirão e quase todas as outras obras, são muito superfaturadas, mas eu entendo que Atlético, Cruzeiro e o próprio América vão faturar muito com o retorno do Mineirão. Fez muita falta esses anos todos. Ponte Preta e São Paulo hoje não vale muita coisa, mas no primeiro turno o jogo foi fundamental para o tricolor embalar. 3-0 para o São Paulo no Morumbi. Ele foi jogar as Olimpíadas pela seleção e ficou 40 dias longe do São Paulo. Nesse meio tempo foi negociado com o PSG da França. O jogo contra a Ponte Preta era o reencontro do meia Lucas com a torcida são paulina depois desse tanto de acontecimento. E aí, como ele reagiria? Como o São Paulo jogaria? Uma prévia de que a reação seria boa veio com Rogério Ceni de pênalti. 1-0 para o tricolor. Ainda no primeiro tempo, olha a pintura do menino Lucas. Reagiu bem demais aos acontecimentos. Parecia que era seu primeiro jogo pelo profissional do São Paulo. Tava comendo a bola. O gol do Lucas foi bonito, mas olha a pintura do Osvaldo. Deixou 1, 2, 3 para trás e mandou uma bomba no ângulo. Edson Bastos, não deu não. 3-0 para um São Paulo que a essa altura do campeonato nem tinha entrado ainda no G4.
Hoje o tricolor já até garantiu vaga na Libertadores. Nada como um turno após o outro. O jogo lá em Campinas pode ser agora fundamental para o São Paulo embalar na Sul-Americana, né? Embora é o caso de se pensar seriamente no momento tricolor em focar a Sul-Americana, que já dissemos aqui, o São Paulo é o grande favorito. Conseguiu um ótimo resultado que poderia ter sido muito melhor em Santiago contra a Universidade Católica, recebe o time chileno na volta e é muito favorito. E para mim, passe Tigres da Argentina ou Milionários, que deve passar o time colombiano, o São Paulo é favorito. Então acho que até em termos de poupar, o São Paulo tem tido essa sequência quarta, domingo, na boa. Esse jogo contra a Ponte, quem tiver apto pode ir para o jogo, mas mesmo assim dá para pensar 15 vezes se é o caso. E agora vamos falar de uma das últimas goleadas gremistas no Olímpico Monumental, que vai ser demolido, infelizmente. Saudade do Olímpico já, né, Mauro? Mas faz parte, né? Faz assim como, parte. Por exemplo, no Como caso... mudar de casa. É mudar de casa, já mudou de casa. O Grêmio Internacional, quando destruiu em 69 o Beira-Rio, saindo dos eucaliptos, acontece, faz parte do progresso, é a arena moderníssima do Grêmio, também é uma mudança de patamar muito importante, não tem o que discutir, vai deixar saudades do time, do imortal tricolor, Avalanche, é para se adapta, né? Nem todos nós mudamos de casa, na esmagadora maioria dos casos, a gente deixa pedaços maravilhosos da vida. O Olímpico vai continuar sempre para o torcedor tricolor, para a história do futebol brasileiro, sul-americano e mundial, né? O Grêmio foi campeão mundial quando jogava lá no Olímpico, em 83. Então, e mesmo que se não tivesse sido campeão do mundo, se não tivesse conquistado todas as glórias, e mesmo Libertadores, é a nossa casa, né? Eu não fui campeão do mundo na minha casa, né? Claro, não joguei, mas eu tenho sentimento. Mas o Palmeiras não ganhou campeão do mundo? Sim. Dá para discutir muito a Copa Rio, eu discuto, mas isso é uma outra história que não tem tempo agora para falar da Copa Rio de 51. Mas, é o time que vai e é a sua casa, cara, é o seu lar, né? Você não se discute. Você pode... pessoas de fora podem até discutir, mas a minha família não discute. Eu posso internamente discutir, mas vou defender a minha família e principalmente o meu lar sempre. 4-0 pro Grêmio. Vamos relembrar esse jogo. Um dos últimos jogos do Estádio Olímpico. Uma goleada para entrar na história. Elano abriu o placar para os gremistas. Leandro, ainda no primeiro tempo, ampliou. E dá-lhe tricolor. De novo Leandro, 3-0. Para fechar, André Lima liquidou o Figueira, com cara de rebaixado já no primeiro turno. 4-0 pro Grêmio. E Mauro, Luxemburgo fica para o ano que vem, né? Perfeito. E olha que teve já gente no Palmeiras que chegou a pensar no Luxemburgo, gente no Internacional chegou a pensar. Eu acho um grande nome. Ainda com vontade, ele se readaptou a Porto Alegre, porque já havia morado lá em 78, enquanto atleta do Internacional. Eu acho que foi um acerto, sim, da direção colorada, do novo presidente, a permanência do Luxemburgo. Fez um trabalho muito bom, mais uma vez, esse ano. Copa do Brasil, que estava muito mais fácil, acabou perdendo de uma maneira até inusitada para o Palmeiras do Felipão à época, mas vejo que a continuidade do trabalho do Vanderlei é muito boa para o Grêmio tentar sonhar ser tri da Libertadores no ano que vem. Agora, Mauro, para tudo. Você gosta da banda Belo Horizontina Skank? Adoro, pô. Eu já disse que eu já não gostei de jogar um dia jogando contra os caras e deram um show de bola. Dão um show de campo, um show de bola. E fora que eles são simpáticos, é uma das grandes bandas pop rock, não só pop rock. O Cosmotrão é um álbum, para mim, brilhante. É um dos melhores álbuns dos anos 00. O Cosmotrão, acho o melhor trabalho deles. Qual a sua preferida do Skank? Olha, são todas. Eu vou dizer, eu acho resposta genial. Agora tem uma que é aquela música Proparoxítara do Cosmotron, que não é Balada do Amor Inabalável, aquela Amores Perfeitos. Proparoxítara, a festa estava mesmo ótima, ela procurava o príncipe, ele procurava a próxima. Como é que é? Amores Imperfeitos? Não é Amores Imperfeitos. Também uma outra música muito boa, mas eu acho resposta, adoro Três Lados acho fantástica, e essa, me foge o nome, que eu acho lindíssima do Cosmotron, daqui, o celular foi para lá, mas enfim, é uma que eu adoro também. Adoro Skank, e os caras são muito legais. E eu tô falando do Skank, não é à toa não, a gente vai falar do jogo do Fluminense contra o Sport e dá uma olhada só em quem que fez o gol da vitória do Fluminense. Senhoras e senhores,
O Fluminense, tetracampeão brasileiro, de Fred, Deco e Thiago Neves, conta também com alguns operários decisivos. E num jogo difícil contra o Sport, lá em Volta Redonda, tinha cara de 0 a 0. Quem decidiu a peleja para o Flu foi um astro musical. Vou deixar a vida me levar pra onde ela quiser. Tá bom, vai, chega. Aos 37 do segundo tempo, ele decidiu. Samuel Rosa, o camisa 31 do Flu. Fez o gol, tirou a camisa, aí soltou a voz. Aqui, nesse mundinho fechado, ela é incrível. 3 pontos super valiosos para o tetra do Flusão. Miúça Camilo trouxe pra gente a música do Skank, Formato Mínimo. Formato Mínimo, maravilhoso, né? Boa música, né? E o Samuel Rosa, que fez o gol do Fluminense, um gol que foi fundamental pro time ser campeão hoje, né, Mauro? Bom, entre tantos gols fundamentais, entre tantos gols do Fred, preparações de jogadas do Wellington Nem, grandes defesas do Diego Cavalheiro, uma campanha notável do Fluminense, né? E as vitórias do Fluminense fazendo um trocadilho sempre no formato mínimo, né? Dando a resposta, né? Não tenha dúvida, né? Você tem que ver sempre os 3 lados da questão. Porque o time jogou tanto. E não deu esmola pra ninguém também, né? Embora já teve alguns momentos de Jack, não de Jack, mas de tequila teve também, né? Mas enfim, faz parte. Ele ainda gosta dela. Ele ainda gosta dela, né? Eu vou deixar você falar. Né? Exatamente, Mauro. Você acha que o esporte escapa? Vamos falar de futebol. A portuguesa cai no lugar do esporte, né? Às vezes eu falo brincando, quase chorando, que são 20 clubes no Brasileirão, o que melhor escapar da zona do rebaixamento é o campeão. Esse ano não, teve mérito do Fluminense, teve muito mérito do Atlético Mineiro, a campanha de recuperação gremista do retorno, São Paulo que demorou a se acertar para tentar buscar algo melhor, né, queda do Professor Vasco, enfim, cada time vai ter a sua questão. Mas a gente teve muitas equipes que poderiam ter caído, né? E acho que entre o esporte não dá para o cara aplaudir um time que fica quase com o campeonato inteiro na rabeira, mas é um trabalho muito consistente do Sérgio Guedes. Eu acho que no final das contas o esporte escapa. Falando agora, fechando a rodada, vamos falar de um clássico arretado. Náutico contra Bahia, no primeiro turno venceu o Alvirrubro, 1 a 0. O Náutico permanece mais um ano na primeira divisão e muito em função da campanha do Alvirrubro nos aflitos. O time é quase imbatível. Contra o Bahia, Martinez decidiu com esse golaço. 1 a 0 para o Timbu. Golaço do meio da rua do Martinez. O Náutico tem muitos bons jogadores e o Bahia escapou. Escapou, né? Escapou, trabalho ótimo do Jorginho, tem alguns bons jogadores como o Gabriel, uma das boas revelações do Campeonato Brasileiro, mas precisa trabalhar muito e investir mais para 2013. Bahia se mantém, ok, mas não pode sofrer o que sofreu. Agora, Mauro, chegou a hora. Essa é só a penúltima vez que a gente vai fazer isso esse ano. Bem, viu? Vamos ver como Ainda o Mauro bem. Betting se saiu nos jogos da rodada passada. Vamos lá, Mauro. Flamengo e Palmeiras. Eu sei que você queria falar Fluminense e Palmeiras, eu vou palpitar. 3-2, um show do Fred. Não, foi semana passada. Flamengo e Palmeiras. Esse é fácil, né? O Wagner Love faz um gol e o Barcos também, 1 a 1. Fluminense e Cruzeiro, a festa do título. 2 a 0 Fluminense. São Paulo e Náutico. 2 a 1 São Paulo. Se ele pensou, hein? Esse Não, não foi... eu ia falar, né, que o Náutico tá tão bem mesmo fora de casa, dá um placar maior pro São Paulo, mas acho que 2 a 1 São Paulo. Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. 3 a 0 o Galo. Bahia e Ponte. 1 a 0 pro Bahia.
Tô dando palpite aqui, o coração tá lá no -2 aqui na garagem do estúdio de São Paulo de Esporte Interativo. Inter e Corinthians. Inter e Corinthians 1-1. Lusa e Grêmio. Vamos ver, é agora, o Palmeiras cai ou não cai? Lusa e Grêmio, Mauro. Se o coração, vamos ver se o coração tá lá embaixo mesmo. Coração, eu gosto muito do Luxemburgo. O Kleber Gladiador podia fazer agora o programa que não fez nas últimas partidas dele pelo Palmeiras. Lusa e Grêmio, o Grêmio vem muito cansado, a gente já conversou aqui, né? 1-0 Grêmio. 1-0 Grêmio, murchinho, porque esse resultado derruba o Palmeiras. Não, o Grêmio, beleza, a portuguesa não 1-0 pro Grêmio, né? 1-0 Grêmio, é verdade. Eu tô colocando 1-0 Luz aqui. Eu falei 1-0 baixinho, quase pra não ouvir. É quase que eu não acredito, mas é meio que torcida. Não, falando sério, se eu torcesse pra outro time, sei lá, o Dom Pernil Santa Coloma de Andorra, eu apostaria 1-1, mas 1-0 pro Grêmio. Pra fechar, Sport Botafogo. Sport Botafogo, 1-0 pro Sport. Acertou o Wagner Love, acertou o placar do Palmeiras em cheio, acertou o São Paulo e secou o Cruzeiro de novo e não deu certo. Então é bom você continuar secando o Cruzeiro, que a torcida do Cruzeiro lá em Belo Horizonte vai ficar feliz com você. E, gente, pois é, não tem nada pessoal. Aliás, se tivesse pessoal, eu botava o quê? 17-0 pro Palmeiras e Volta Redonda. Porque é nessas horas que você não quer acertar mesmo, né? Enfim, é como tudo isso aqui, não é uma brincadeira que a gente tenta acertar, mas a gente erra mesmo, porque isso não é palpite, planejamento, projeção, é chute mesmo, né? Chute. E às vezes o chute do Wagner Love desviou no Romain e entrou. Mas estava escrito, né? Os deuses do futebol, o Wagner Love ia fazer o gol. A cara que o Wagner Love vencer e o Palmeiras acabar caindo por deméritos do Palmeiras, isso não tem a dúvida. Agora vamos ver essa rodada, como é que o Mauro vai sair. Botafogo e Galo. 1-1. Palmeiras e Atlético Goianiense. Palmeiras e Atlético Goianiense. 2-1 pro Palmeiras. Inter e Portuguesa. 1-0 Internacional. Cruzeiro e Coritiba. 1-1. Ponte Preta e São Paulo. 2-2. Figueirense e Grêmio. 2-1 Grêmio. Sport e Fluminense. 1-1. Bahia e Náutico. 0-0. É isso aí, Mauro. Ou não, né? Isso aí é capaz de não acertar para variar nenhum resultado. A gente fica por aqui. A Milsa, Camila e o Rogério já estão cantando as músicas do Skank, que a gente tanto falou. O Skank é bom, né? É bom demais. Um abraço pro pessoal do Skank. Isso aqui é verdade, o pessoal é muito legal. Aliás, a molecada também é boa. Teve essa semana que passou o Dia do Músico também. Eles são muito legais, muita gente fina, o pessoal diz. Do Skank é fantástico. Futebol, né? Inclusive o pessoal que vai falar também gosta, que é o pessoal do Restart. Agora, mas do Restart? Mas... Meu Deus, a gente conversa disso no próximo programa, então. Ou não, né? Mas eu quero saber, quero ver você falar 5 músicas do Restart depois. Quero só ver. Acho que tem a Menina do Bairro, é isso? Menina diferente. A gente conversa na semana que vem. É uma música diferente também? Ou também não, melhor não. Valeu, galera.